Olá, que bom ver você no meu canal. Eu sou a professora Juliana Nascimento e hoje essa aula é sobre os múltiplos. E aí, você tem alguma dúvida sobre eles? Então eu começo com a pergunta: como identificar um múltiplo? Então, primeiro é olhar o resultado da tabuada do número solicitado. Então, por exemplo, para identificar o múltiplo de 2, usamos os resultados. Resultados. Aqui, gente, ó, os resultados da tabuada do 2. Coloquei aqui do lado. Esse exercício aqui de baixo é de um livro de quarto ano. Lá estava pedindo para que eles identificassem nestes números, dessa linha aqui, todos esses números, quais eram os múltiplos de 2. E foi tão interessante, porque quando eles olharam o exercício, eles disseram assim: bom, 2, tabuada do 2, eu sei que todos os resultados são pares, professora. E aí eu disse: muito bem, todos os resultados são pares. E foi interessante que eles começaram a perceber assim: bom, eu até gravei um vídeo de dicas, né, que a tabuada ela inicia no zero, mesmo aqui não tendo, eu sei que o primeiro número é zero. Então, eles falaram assim: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E eles descobriram que tinham todos os números aqui. Olha que interessante. Aí depois, eles falaram assim: Ju, então para eu fazer a tabuada do 3, eu preciso ter a tabuada? Ou eu posso usar o que eu sei da minha cabeça? Eu acho interessante eles falarem que eu sei da minha cabeça. Eu falo, pode usar o que você sabe da sua cabeça, não precisa escrever. Mas se você aí em casa tem alguma dúvida ainda dos resultados, faz só a coluna do resultado. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Não tem problema, tá bom? E eles descobriram que no exercício também todos os números que estavam aqui tinha lá na tabuada do 3. E ficou muito interessante. Por quê? O que tinha em comum nas três tabuadas? Olha que legal, gente. Então, a gente tem o 0 nas três tabuadas, do mesmo jeito que a gente tem o 6 nas três tabuadas, e o número 12. Foi muito interessante porque fizemos essa atividade depois da aula de regularidades da tabela de Pitágoras. Inclusive, eu gravei um vídeo, tem aqui no canal. Caso tenha dúvida, eu vou deixar aqui, inclusive, o link para você acessar. O que é comum é o que tem nas três, o que aparece nas três tabuadas. E logo eles identificaram que os múltiplos em comum da tabuada do 2, do 3 e do 6 são os números 0, 6 e 12. Olha que interessante. Eu penso que tentar descobrir os números usando o cálculo mental é uma boa estratégia. Porque quando você começa a pensar nos números, não só escrever, você está desenvolvendo outras habilidades matemáticas. Isso é bom. Também nós podemos fazer o cálculo mental escrevendo, registrando numa folha. Não tem nenhum problema. E eu trouxe mais um exercício para a gente pensar juntos aqui. O que é um padrão, né? Uma regularidade na matemática? É aquilo que se repete, como se fosse uma regra. Sabe a regra? Por exemplo, toda vez que você escreve uma frase, você precisa colocar letra maiúscula. Ou é substantivo próprio, você precisa colocar letra maiúscula. É uma regra. E essa regra também aparece na matemática, e nós chamamos de regularidades. Perceber as regularidades é o mais interessante na matemática, porque não fica algo difícil, mecânico, você não está entendendo ali. Não, você está entendendo porque você está observando o que é comum ou o que é uma diferença. Então, neste exercício do quarto ano, a gente pode perceber aqui, começa com sequências numéricas. Sequências numéricas, ela segue um padrão. Ela pode ser ordem crescente ou decrescente. Você pode contar de 2 em 2, de 3 em 3, 10 em 10, 5 em 5. Isso é uma sequência. Ela pode ir aumentando ou diminuindo. Então, eu trabalho muito com os meus alunos a questão dos enunciados, o que cada palavra quer dizer. Gente, isso é muito importante. Não pode só pegar e vou fazer rapidinho aqui.
na matemática, você precisa também ter muita atenção nas palavras, tá bom? Isso é só mais uma dica. Então, percebemos aqui uma tabuada do 2, ó. O intervalo é de 2 em 2, né? 0, 2, 4, ó. O intervalo entre o 4 e o 6 é 2 o intervalo. Eles também perceberam que na tabuada do 2, olha que interessante, gente, todos os números são pares. Até trouxe para eles, mas por que isso acontece? Porque todos ficam com alguém, ninguém fica sozinho. Achei o máximo essa resposta. Ao contrário, por exemplo, da tabuada do 3. Eles perceberam que aquela regra da tabuada do 2 não podia se enquadrar nessa. Porque a gente tem aqui, o 0 é par, 6, o 12 é par, 18, mas também nós temos números que são ímpares. Então, eles descobriram que o intervalo era de 3 em 3, né, partindo do 0, e que eles não poderiam falar que todos os números eram pares, como eles fizeram na tabuada do 2. E a tabuada do 5, eles perceberam que ela vai de 5 em 5. E uma coisa que foi o máximo, gente, eu vou compartilhar com vocês porque é muito legal. E claro que nas aulas aqui, eu não consigo ter essa interação, esse bate-papo que eu teria se você estivesse dentro da minha sala de aula. Mas eu vou compartilhando com você um pouco do que os meus alunos vão trazendo nas aulas. Eles descobriram que na tabuada do 5, sempre o final do número ou ele vai terminar em 0 ou em 5. Perceba aqui, 5, 0, 5, 0. E o que isso me ajuda a entender? Quando trabalhamos com os múltiplos, a gente consegue perceber uma regularidade. Qual é a regularidade quando trabalhamos com esses múltiplos? Se você sabe uma regra, isso vai facilitar. Você não precisa fazer a conta para saber se ele é múltiplo ou não. Por exemplo, eu falo assim, o número 250... ele é múltiplo de 5 e de 10? Você vai pensar, nossa, eu vou ter que fazer essa conta até chegar lá? Não, olha, ele termina em 0. Todo número que termina em 0, ele pode ser dividido por 5. Olha só. E na tabuada do 10, por exemplo, eu sei que todos os números terminam em 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ele termina em 0. Então, ele é divisível, não preciso fazer conta. Ele sim. 250 é um múltiplo de 5, do mesmo jeito que é um múltiplo de 10, do mesmo jeito que é também de 2. Todo número na tabuada do 2 não é um número par. Então, 250 é um número par, ou seja, ele é múltiplo também de 2. Então, essas regrinhas, essas dicas te ajudam a ganhar tempo nos seus exercícios. Aí eu já trouxe um exercício bem mais desafiador, porque estava muito fácil para eles. Tabuada 2, 3, 4, 5, moleza, super fácil. Mas e quando a gente pensa na tabuada 12, 15, 18, 20? Então, fazer a tabuada do lado, como eu disse, ela é um apoio. Eu coloquei ela aqui do ladinho, ó. E eles precisavam pintar os múltiplos do 20. E eles pensaram assim, nossa, qual número que eu vou pintar? Inicialmente, eu disse assim para eles, pensa na tabuada do 20. 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes o 3. Algum resultado, né? Resultado é essa coluna vermelha. Aparece aqui, você vai pintar. E foi muito interessante, porque eles falaram assim, Ju, claro, óbvio, sim, 40 eu tenho, porque 2 vezes 20 dá 40. O 120 também. 6 vezes o 20 é só lembrar. 2 vezes 6 dá 12, acrescento 0. E eu fiquei muito contente, porque eles descobriram que os múltiplos nada mais é do que a tabuada. Olha que legal, gente! Então, para fazer os próximos exercícios que a sua professora vai passar de múltiplos, basta você fazer a tabuada do lado, ou, como eles dizem, pensar na cabeça e pintar os números. Lembrar que múltiplo é a tabuada. E uma das coisas que eu sempre converso com os meus alunos, eu não perco a oportunidade, e vou deixar aqui para você também, porque agora você também é meu aluno, está vendo os meus vídeos,
que você pode desenvolver as estratégias de cálculo mental, inclusive quando você estiver pensando na tabuada, na multiplicação. Trouxe um exemplo aqui para compartilhar com você. Então, ele tinha que somar 45 mais 45. Como assim, Juliana? Como você chegou nesse 45? Vou te explicar. 3 vezes 15 dá 45. E eles queriam saber se 45 mais 45, que é o 90, que está aqui, ó, o 90 está aqui, ele aparecia ou não na tabuada. E eu não tinha feito ainda a tabuada do lado de apoio, e ninguém tinha feito, porque o nosso desafio era pensar com a cabeça esses resultados, né, no cálculo mental. E aí eu disse para eles assim, olha, pensa no 45 mais 45. 40 separado mais o 5. Aí você soma dezena com dezena, 40 mais 40. Depois você soma 5 com 5, que dá 10. Então, você estaria somando 80 mais 10, que dá 90. E eles conseguiram. Eu achei fantástico, porque isso são os múltiplos e, ao mesmo tempo, você está trabalhando a decomposição, você está trabalhando o cálculo mental. Olha como a matemática ela é fantástica e ela é super divertida. Não tenha medo de estudar matemática. Não fale que a matemática é difícil, a matemática ela é incrível. Basta você parar, entender bem, e aqui no meu canal eu vou te ajudar. Por isso, se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Toda semana eu postarei vídeos aqui para atender às suas dificuldades. Escreva nos comentários, me procure nas redes sociais, estou aqui à disposição. E claro que eu também vou trazendo as dúvidas que vão surgindo lá dos meus alunos para compartilhar com você. Pode ser a sua dúvida também. Te espero nos próximos vídeos. Até logo!